Você sabe nos dizer por que nossa cidade tem luz em seu nome? Essa e várias outras perguntas iremos perguntar para a nossa entrevistada Luzia Boíba, que escreveu um livro sobre Santa Luzia e em breve lançará um livro sobre seu primogênito Ítalo. Por isso, escolhemos essa figura de experiência para entrevistarmos. Sim, Maria Fernanda e Raíssa. Eu reescrevi a história de Santa Luzia Padroeira. Estou na segunda edição, escrevendo o livro do meu primogênito Ítalo Boíba, contando a história de uma criança especial. Nessa história, eu incentivo todas as mães que têm filho portador de deficiência especial para ter coragem e cuidar com amor e carinho de seus filhos amados. Agora vamos para nossas perguntas. Como a cidade foi fundada, quando e por quem? Os primeiros momentos da história pode ser contada pela posição geográfica à margem direita do rio Parnaíba, fato denominante para o povoamento do lugar fácil abundância de água e a criação de gado bovino, principalmente. A área estava povoada pelos descendentes portugueses, quando em 1870 chegou o português João Bernardino de Souto Vasconcelos, que à margem do rio Parnaíba instalou-se o seu rebanho bovino, dando origem à fazenda de gado. Você poderia nos explicar a origem da palavra Luzilândia? Originou-se de uma fazenda de gado conhecida como Estreito. O fato do Estreito ser uma das mais importantes passagens do rio Parnaíba e de ser parada obrigatória para as embarcações que desciam rio abaixo, rio acima, em destino a Parnaíba, ou subiam com destino a Teresina. Tempos depois, esta fazenda se transformou em um povoado e mais tarde, Vila Porto Alegre, elevada à categoria de cidade. Como foi o processo para criar a Igreja Matriz de Santa Luzia? Devido ao crescimento populacional da Vila Porto Alegre e à elevação do número de católicos, a comunidade se mobilizou através da contribuição de seus integrantes à construção do seu templo próprio. Em setembro de 1930, foi lançada a pedra fundamental da matriz de Santa Luzia. Sabemos que você escreveu um livro sobre Santa Luzia. Você poderia nos explicar a relação de Santa Luzia com Luzilândia? Luzia significa a luminosa, ou aquela que irradia luz. Uma jovem linda, de uma beleza extraordinária. Tudo nela falava de Deus. Seus olhos azuis pareciam falar da beleza do céu, que estava dentro dela. Sua beleza natural, sua simpatia, sua simplicidade e humildade atraía os olhos de muitos pretendentes. Luzilândia, tanta luz que ilumina, que irradia a terra de Santa Luzia, oásis do nosso amor. Você poderia nos contar um trecho da história dela? O Cântico dos Cânticos exalta a beleza e o romantismo do amor humano. É uma poesia que narra a história do amor. Casar para adquirir o amor seria totalmente desprezível. O Cântico dos Cânticos está no livro bíblico, pesquisamos lá. Acha os pontos turísticos da cidade interessantes? Qual deles mais aprecia e por quê? Luzilândia, embora ameaçada, é um patrimônio histórico dos mais valiosos, com seus casarões coloniais, igrejas de arquitetura que remontam à emancipação da cidade. Destaco o complexo da Matriz, que reúne a beleza de uma visão privilegiada que contém frondosas árvores que adornam o ponto turístico desta cidade. Você sabe a origem de algum deles? Monumento do Pescador, à beira do rio Parnaíba. Forma de homenagear os pescadores de nossa cidade, do nosso município, que fazem parte da nossa história. O profissional é responsável por utilizar instrumentos como barco, rede, anzol e demais,
para retirar da água o sustento e o comércio. Sabemos que tudo aqui é fascinante. O que acha de nossa economia? A principal fonte da receita do município, depois dos recursos oficiais, é obtido através da comercialização de produtos e serviços básicos. É bastante simples, além de produção de artesanato, como indústria inexistente, a economia local gira em torno, em grande parte, dos salários e dos benefícios recebidos pela população lusilandense. Quais foram os nossos precursores? Povo indígena e nômades, que detinham de uma cultura própria. Moravam em palafitas, ou seja, casas construídas acima d'água, e comunicavam-se numa língua nativa. Em seguida, os descendentes de portugueses. Aqui os habitantes dizem que não há lugar melhor para sobreviver e morar. Você concorda com essa afirmação? É escrever sobre o lugar onde vivemos, é escrever sobre nós mesmos, sobre nosso povo e também buscar entender a nossa própria história, que tem um pouco de tudo. O que você acha dos mercados e dos vendedores ambulantes? É um espaço apropriado para compras e de vivenciar a história e a cultura. É de maior importância o significado. O vendedor ambulante é um comerciante de rua com bancas improvisadas para comercializar. Ao longo de sua história, os mercados passam por diversos momentos difíceis. Devemos valorizar e fazer um passeio na memória da história e da cidade com suas ricas diversidades. O que se destaca na religiosidade de Luzilândia? A fé popular, que diz respeito a um conjunto de crenças, que são diversas doutrinas religiosas, que manifestam na cidade, tendo se expandido sobre uma matriz social de predominância católica, em virtude da santa padroeira de Luzilândia. Nós sabemos que a economia de nossa cidade veio da agricultura e da pecuária. Você vivenciou essa época? Qual sua experiência? Sabemos que as principais atividades econômicas da população é a agricultura, pecuária e o comércio, pela simples localização no Vale do Rio Parnaíba. Possui um clima bastante agradável e estações regulares. A agricultura tem apresentado índices consideráveis de crescimento, com a expectativa de vida, principais culturas temporárias e permanentes. A temporária, nós sabemos que é o milho, feijão, arroz e mandioca. E a permanente, nós temos a manga e o coco. Já na pecuária, houve um incremento nos efetivos dos principais rebanhos, como melhoria de qualidade, a genética, o rebanho bovino, caprino, suíno, a ave, que da ave deriva-se a produção do animal, o leite, ovo de galinhas e o mel. Qual a sua opinião sobre a cultura de nossa cidade? A cultura popular tem uma singular importância. Através dela, conhecemos uma série de tradições, como danças, lendas, artesanatos, usos e costumes, que ao longo do tempo marcam e identificam o povo. Fator básico este para que se conserve a sua identidade, elemento que lhe dá individualidade e o destaque entre as demais culturas. O que acha sobre a divisão social de nossa cidade? Você concorda? Uma classe social é um grupo de pessoas que têm status sociais similares, segundo os critérios diversos, especialmente o econômico, assim como de família. A divisão da sociedade em classe é consequência dos diferentes papéis no processo de produção e que tem finalidades políticas e ideológicas. Sabemos que você é professora. Poderia nos dizer como se dá o processo educacional em Luzilândia? O processo educativo engloba
é a escolarização e todos os seus aspectos teóricos e práticos, como o processo de aprendizagem e o sistema educacional como um todo. Novas metodologias de ensino estão sendo utilizadas graças a grandes inovações tecnológicas que acabam enriquecendo as nossas aulas e tornando o ensino mais produtivo. Para você, qual a importância do Rio Parnaíba? O Rio Parnaíba é um patrimônio brasileiro, fonte de vida. Forma o berço das águas do maior rio genuinamente nordestino. A sua importância para a realização de atividades econômicas, principalmente para agropecuária e piscicultura e lazer. Luzilândia, como diz em nosso hino, é um berço amado. Explique essa denominação. Trata-se de uma obra que é um canto de amor à terra, uma expressão de ternura e de amor cívico à terra berço. Esta terra sem par que nos fascina, do Parnaíba à beira Condorado, com porte airosa de gentil menino, é nossa Luzilândia idolatrada. Se pudesse, o que melhoraria em nossa cidade? Nossa história, geografia, cultura e tradições formam a nossa identidade. Assim se faz necessário que dons dessa identidade rica aos luzilandenses sejam conhecedores e se apropriem dos seus reais valores, a fim de projetarmos uma grande cidade, segura, com toda a população, exercendo a sua cidadania e que todos comunguem do mesmo interesse de ver a nossa Luzilândia vivendo com dignidade. No final de tudo, sabemos que Luzilândia é amada por todos. O que você acha de nossa cidade no contexto geral? A nossa amada Luzilândia cresce e se agiganta em ritmo de progresso, ajudado pelo idealismo de seus filhos, que exige esforços potenciais a fim de cumprir sua missão de terra do povo forte, destemido e ousado. E que a história do passado, que continua no presente, do qual todos nós participamos da história, que é vida. Luzilândia é vida, é terra amada e querida.